Hoje vamos começar falando do São Paulo. Se inscrevam no canal, deem like e comentem. O São Paulo prioriza a busca por atacantes após anunciar 3 reforços. O clube foca em Ferreirinha do Grêmio, mas também procura centroavante para ser reserva de Caleri. E possível saída de Caio Paulista faz diretoria analisar necessidade por lateral esquerdo. Depois de contratar 3 reforços e garantir a permanência de Lucas para 2024, o São Paulo ainda tem pelo menos 2 objetivos para montar o elenco que disputará o Paulista a partir de janeiro. A diretoria está focada no ataque. A ideia é ter um centroavante para fazer sombra a Caleri e um jogador de lado. A saída de Caio Paulista, inesperada, também deve fazer a diretoria mapear jogadores para a lateral esquerda. O atacante Pedro Raul, que defendeu o Vasco e está no Toluca do México, foi procurado para preencher a primeira lacuna, mas as conversas avançaram pouco e estão praticamente descartadas. O departamento de futebol tricolor ainda mapeia outros alvos. Para o outro objetivo, Ferreira do Grêmio é favorito. O São Paulo também procurou o atleta, que demonstrou intenção de trocar de clube. Um movimento recente dos gaúchos pode facilitar um acordo. O Grêmio contratou Soteldo, emprestado pelo Santos. A falta de um atleta de reposição era citada como um obstáculo para a negociação. O desejo no São Paulo ainda é contratar esses 2 jogadores que faltam, antes da reapresentação do elenco, que deve acontecer na segunda semana de janeiro. A busca por um lateral esquerdo não estava nos planos do São Paulo, mas com Caio praticamente fora do time, e provavelmente a caminho do Palmeiras, a diretoria agora avalia essa necessidade. Dalber, que defendeu o Inter nesta temporada e foi analisado no começo de 2023, foi oferecido. Por enquanto, o clube já se reforçou com os volantes Luiz Gustavo e Damian Bombadilha, além do atacante Eric. Essas foram as notícias do São Paulo. E agora vamos falar do Corinthians. O que falta para o Corinthians fechar a venda do volante Gabriel Moscardo ao PSG? Nada mudou nas primeiras horas depois da comemoração de Natal, mas a venda de Gabriel Moscardo ao PSG segue apontada no Corinthians como encaminhada. Ainda faltam assinaturas da diretoria do Timão para que o negócio seja sacramentado e anunciado. Presidente até dia 31 Duílio Monteiro Alves precisa assinar o documento. Augusto Melo, que assumirá o cargo a partir de 2 de janeiro, ainda não tem a caneta. As partes conversam sobre isso. Nos bastidores, tem pegado mal o fato de o novo presidente jogar toda a responsabilidade pela venda na atual gestão. Augusto reclamou nos últimos dias do baixo valor da multa para mercado nacional. Moscardo será vendido por 20 milhões de euros, 107 milhões de reais, e mais 2 milhões de euros, 10,7 milhões de reais, de bônus por metas. Dono de 80%, o Timão deve repassar todo o seu percentual. O jogador deu metade do seu percentual no negócio e manterá 10% de olho numa negociação futura. Aos 18 anos, ele deve se apresentar ao novo clube em janeiro. Inicialmente, havia uma ideia do clube francês de realizar um empréstimo de Moscardo ao Celta de Vigo, da Espanha, porém as conversas mudaram e ele deve mesmo se integrado ao elenco francês ao lado de Beraldo do São Paulo. A negociação é conduzida pelo agente Giuliano Bertolucci, que neste ano firmou parceria com Rodolfo Ximenes, representante do jogador. Há alguns meses, o Chelsea, da Inglaterra, chegou a apresentar proposta ao Timão, mas os valores foram recusados por Duílio Monteiro Alves. Em entrevista ao Seleção Sport TV na quarta-feira passada, o presidente Augusto Melo disse que chegou a apresentar um projeto para que Moscardo seguisse no Corinthians em 2024, mas notou no garoto uma vontade enorme de seguir para o futebol europeu. Propusemos um plano de carreira para ele maturar no Corinthians. Tem uma seleção olímpica aí na frente, logo uma seleção brasileira, principal. Propusemos isso a ele, mas parece um jogador com a cabeça em outro lugar, disse o dirigente. Lançado no time principal por Vanderlei Luxemburgo nesta temporada, o meio-campista havia renovado seu vínculo no meio da temporada até julho de 2026. Na ocasião, o clube aumentou o salário do jogador e, consequentemente, subiu a multa para o mercado interno para 20 milhões de euros. Para times de fora, o valor estabelecido era maior, em cerca de 50 milhões de euros. No Timão desde 2017,
Moscardo iniciou sua história no clube na categoria Sub-12 e conquistou o Paulista Sub-14 e Sub-16, além do Paulistão Sub-17. Num ano de afirmação, somou 25 jogos e um gol. Essas foram as notícias do Corinthians. E por último vamos falar do Flamengo. O Flamengo já investiu mais de R$ 1 bilhão em seu elenco desde 2019. Com a compra de Dela Cruz, o clube ultrapassou a marca em 5 temporadas. O valor referente a vendas é ainda maior, superando R$ 1,2 bilhão. Mais de R$ 1 bilhão. Este é o valor que o Flamengo já gastou em seu elenco, desde 2019, na era Rodolfo Landim. Com a contratação do uruguaio Dela Cruz, o rubro-negro superou a marca em reforços nas últimas 5 temporadas, e mais contratações devem pintar para 2024. O poder de investimento é proporcional à capacidade de vender jogadores. Desde 2019, o clube arrecadou mais de R$ 1,2 bilhão em saídas de jogadores. Em setembro de 2022, foi feito um levantamento que citava o atingimento da marca de R$ 1 bilhão. No início de 2023, somente com a venda de pratas da casa, o clube recebeu mais R$ 243,5 milhões, valor impulsionado especialmente pelas idas de João Gomes e Matheus França para a Premier League. Em agosto de 2022 um levantamento foi feito no qual trazia que o Flamengo já havia investido quase R$ 800 milhões na montagem do elenco, incluindo aquisição de jogadores, luvas, renovações, comissões e investimentos na categoria de base cerca de R$ 140 milhões. Como a maioria das compras é feita em parcelas, uma parte desse valor ainda será pago. De lá para cá, o Flamengo fez mais contratações de altos custos. Além do uruguaio Dela Cruz, o clube investiu nas compras de Ayrton Lucas, Gerson, Alan e Luiz Araújo, no fim de 2022 e em 2023. O montante destas compras chega a quase R$ 300 milhões, R$ 299,7 milhões. É possível que o valor não pare por aí para a temporada 2024. O Flamengo tem negociações encaminhadas com Léo Ortiz e Vina. Há dentro da Gávea expectativa pelo fechamento do negócio com o zagueiro do Bragantino em 6,5 milhões de euros, 34,8 milhões de reais. No caso do lateral da Roma, a primeira sinalização rubro-negra, sem proposta formal, foi de 32 milhões de reais. Somente na compra de jogadores, desde 2019, são 895,4 milhões de reais. Se somarmos os 140 milhões de reais de investimentos nas categorias de base, o Flamengo chega a 1,035 bilhão de reais investidos em seu elenco nas últimas 5 temporadas. Isso sem incluir multas de rescisão de treinadores, que desde 2020, o clube gastou 46,5 milhões de reais em demissões de técnicos. Todas as contratações do Flamengo desde 2019. Gerson, Arrascaeta, Pedro, Gabigol, Dela Cruz, Everton, Cebolinha, Gerson, Luiz Araújo, Alan, Ayrton Lucas, Michael, Léo Pereira, Thiago Maia, Bruno Henrique, Rodrigo Caio, Pablo, Eric Pulgar, Santos, Fabrício Bruno, Marinho, Pablo Mari, Mateuzinho, Felipe Luiz, Rafinha, Davi Luiz, Vidal, Varela, Gustavo Henrique, Isla, Rossi, João Lucas, Bruno Viana, Kennedy. Empréstimos. Andréas Pereira. Obrigado por assistirem, até mais!